Boa noite, meus amigos. Após essa prece de abertura da apatia, vamos dar início à nossa reunião. Hoje é um estudo bastante simples, do Evangelho no Lar. Nós vamos falar um pouco do capítulo 24, sobre a coragem da fé. Então eu vou ler e depois vamos comentar alguma coisa. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Aí em São Lucas, uma citação parecida. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai, dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Essas passagens de Jesus e esse capítulo do Kardec nos concitam a uma reflexão sobre a coragem da nossa fé. Jesus, sabendo que muitos negariam a sua doutrina, os seus ensinamentos, o caminho que ele traçou da Boa Nova, ele já nos alertava naquela época sobre essa situação, que era necessário essa coragem profunda, né, da fé. E se nós formos trazer para os dias de hoje, para a doutrina espírita, ela se aplica muito bem, porque todos nós sabemos que a doutrina espírita, no seu início, ela trouxe muita perseguição individual a muitas pessoas dentro da doutrina espírita que não compreendiam o surgimento dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova doutrina, essa nova religião. Basta ver que a gente tem na história do espiritismo muitas pessoas que foram perseguidas de maneira ingrata e muito dolorosa, né? Nós temos as histórias aí que ocorre agora acima, vocês devem conhecer outras, né, do próprio Kardec, que sofreu muita perseguição, Dr. Eurípides Barçanufo sofreu muita perseguição também. Dr. Eurípides, num livro recente, um livro que eu li recentemente, que a Badia me emprestou, ele foi muitas vezes perseguido por muitas pessoas da sociedade onde ele morava, de formas que ele tinha que defender. Ele mesmo disse certa feita que ele não foi atingido na sua honra, mas o espiritismo foi atingido. Então ele teve que fazer dar uma resposta a uma certa pessoa em público, para que ele não deixasse que a própria doutrina espírita ficasse ferida na sua essência, né? Então, muitas pessoas, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo, muitos sofreram perseguições. Então, estabelecer esse limite, esse paradigma da coragem, da fé, é muito importante. Então, a gente lembra também dos primeiros mártires do cristianismo, o que eles passaram, né? Então, Jesus, já sabendo disso, ele chegou a citar claramente nessa passagem, que aquele que o reconhecer e o confessar diante dos homens, ele reconheceria também perante o Pai. E se acontecesse o contrário, também ele não reconheceria perante o Pai. Claro que Jesus, ele usava uma força de expressão às vezes muito forte. Também existe o problema das traduções, e também existe o problema vamos dizer assim, das próprias escrituras, né, dos apóstolos, dos evangelistas, que muitas vezes
eles não interpretavam a essência daquilo que Jesus queria dizer. Jesus não estava querendo dizer que ele ele os renegaria, essas pessoas que não o reconhecessem. Renegar é uma palavra muito forte, Jesus possivelmente não usou essa palavra, ou se usou, usou num outro sentido. De formas que eu acho que essas pessoas, como o próprio Pedro, né, que o renegou 3 vezes, três vezes, nem por isso Jesus deixou de deixar a Pedro uma missão muito importante e não o renegou, pelo contrário, tornou um expoente da era cristã. Então, eu não acho que essas palavras muito fortes tenham realmente aqui o significado que a gente pensa. De qualquer maneira, a coragem da fé é sempre muito importante. O Kardec continua falando aqui o seguinte: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e renegá-lo. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então, a questão não se reveste sempre só de renegar profundamente a doutrina cristã, o espírito, qualquer que seja, mas às vezes de manifestar nossas opiniões, né? A coragem da fé, ela impõe uma coragem, um amor profundo àquilo que você profundamente aceitou para si, né? Há exemplos ainda de espíritas que, infelizmente, quando são perguntados sobre sua religião, não, não professam a doutrina espírita. Ainda por vergonha em algumas situações, eu estou falando isso porque eu conheço pessoas assim, então não estou, ainda professam em público a doutrina católica ou outros, né? Então, é um exemplo, assim, de que nós precisamos. Eu lembro que meu pai, quando criança, ele admirava muito alguns protestantes, especialmente em praças públicas, que faziam palestras se expondo, então abria a Bíblia e ficavam lá em público, nas praças, falando ali durante horas para as pessoas. Em São Paulo era muito comum isso nas praças públicas. Eles falavam ali e eram rodeados por centenas de pessoas que ficavam ali falando, sem medo nenhum, com profunda dignidade, profundo amor à palavra cristã. Eu sempre falo assim que dificilmente a gente vê o espírita fazendo esse tipo de declaração em público, de palestras em público. A gente sempre, às vezes, essa coragem da fé de professar aquilo que você acredita, muitas vezes ela se recolhe. Tá certo que existe um trauma muito profundo aí talvez até do passado, né, das perseguições que nós sofremos e tudo mais. De qualquer maneira, é muito importante que a nossa opinião, como diz o Kardec aqui, ela seja verdadeira e seja exposta muitas vezes, com todo cuidado, claro, né? Então, essa coragem da opinião, ela há um mérito nela em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições. E mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará todo aquele que tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai, que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais,
aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo senão o do desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, e lá colherão os frutos de sua coragem por sua fraqueza. Então, aqui Kardec mostra que o Espiritismo, sendo uma continuação, né, um resgate do cristianismo primitivo, a voz do Consolador, praticamente uma continuidade daqueles princípios cristãos do início do cristianismo, se aplica da mesma forma que a coragem da fé, no mesmo sentido. E o que nós semearmos aqui na terra será o que nós colheremos na vida espiritual. Lá colheremos os frutos da coragem ou da nossa fraqueza. Essa coragem seria coragem, então, de professar a sua fé, que não precisa ser necessariamente na sua religião, mas a fé em Deus, a fé na espiritualidade, no sentido maior, mais pleno, e também, ou então a nossa fraqueza, né? Mas, por final, eu vou fazer uma leitura aqui de uma página daquele livro Ave Cristo, só para lembrar um pouco a dificuldade que os primeiros cristãos tiveram em professar a sua fé cristã, né? Que todo mundo conhece bem, mas é um capítulo muito legal do livro Ave Cristo, do Emmanuel, em que mostra como que era a situação deles, né? Então, eu já vou ler aqui, que é o seguinte: esse livro, Ave Cristo, tem um capítulo chamado Sacrifício, capítulo 4. O que estava acontecendo ali nesse capítulo era o seguinte: existiam alguns personagens que estavam aguardando, chegou nessa cidade de Lyon, nas Gálias antigas, né, que foram dominadas pelos romanos. As Gálias eram o que hoje corresponde Lyon, região de Lyon, na França, onde Kardec nasceu, viveu também, escreveu toda a sua obra, na cidade de Lyon. Então, ali, mas já existia essa cidade, ela foi muito perseguida, porque existiam muitos cristãos confessos nessa cidade. Em uma determinada época, um determinado imperador chamado Treboniano Galo, ele enviou para essa cidade um soldado chamado Valeriano. A estratégia deles contra os cristãos era o seguinte: era extorquí-los o máximo. Então, esse Valeriano, ele leva até a casa de um senhor chamado Basílio, que vivia com Lívia, uma carta de uma senhora chamada Helena, em Roma, em que nessa carta ele comprou os direitos de uma dívida. Ele estava cobrando a dívida. Então, essas duas pessoas, Basílio e Lívia, se viram assim totalmente fragilizados, com o mundo no chão, né? Assim, perderam, com a possibilidade de perder tudo que eles tinham, uma pequena morada, etc, etc. Então, nessa época, essa extorsão significava o seguinte: se você não pagasse, era condenado a pena de morte, ou exílio, ou escravidão. Então, eles se sentiram assim, extremamente frágeis numa situação de vida ou morte, né? Nessa mesma noite, eles se dirigiram a uma reunião que existia ali na própria cidade de Lyon, que era onde existia uma liderança pequena, primeiros cristãos ali. Entre eles, o líder deles era um senhor chamado Vestino. Basílio, eu vou ler para vocês aqui. Basílio e a jovem não imaginavam sequer, eram apenas 20 companheiros que participavam do culto cristão. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido temendo a presença desse soldado valeriano. A igreja de Lyon, tantas vezes amargamente aprovada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam deserdado, começaram a surgir manifestações de apostasia.
ou seja, de abandono da religião, né? Dos princípios cristãos. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava infalível. Vestino, que era o dono dessa pequena casa, então ele, nessa pequena reunião de cristãos, ele toma a palavra e formulou uma prece sentida e leu nos apontamentos sagrados a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Meditando o versículo, então ele começa a falar o seguinte: meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Ele continua: simpatizantes da nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho do sacrifício. Olhemos para a vida do mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenir-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam oferendas de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre. Gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se regozijassem inconscientes sobre cadáveres amontoados para despertarem mais tarde sobre o látigo ardente da verdade que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíam o mundo. Os templos eram casas de negócio com gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto, ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós, as algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas, e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eternal. Aí ele continua, né? Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o seu apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, enquanto os menos convictos caem no lodo infeliz da descrença e da dúvida, marchemos destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados da família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredora e de veneráveis apóstolos, que nos transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Crede em Deus, crede também. Então, essa pequena preleção, assim, de estímulo, de lembrança, né, dos primeiros que sofreram tanto para que eles estivessem ali, e para que eles se animassem e continuassem, era apenas 20 pessoas. Trouxe muita alegria e muita, assim, força entre eles, se abraçaram, ficaram maravilhados, estáticos ali, respiraram um novo ânimo para enfrentar as dificuldades, sabendo que sobreviria provavelmente a violência, né, dos romanos, a extorsão, o exílio, a morte, até que Vestino retoma de novo a palavra e diz o seguinte: nesse instante, porém, Vestino ergueu a fisionomia serena
inundada por traços de uma aventura ignorada na Terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam. E com a voz quase embargada pelo pranto, nascida da alegria em que se desabotoava o coração, ele prosseguiu. Ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se veste. À frente, provavelmente ele era médium, né? Ele estava vendo isso agora, né? À frente entrou Irineu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplandecente. Depois dele, outros amigos espirituais glorificados no reino penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos. Conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados no templo dos imperadores Septínio Severo e Caracalla. Aqui se encontram Ferréulo e Fertúcio, com radiantes auréolas, a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes foi violentamente arrancada. Andréulo, o valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam péplos alvinetentes. Lourenço, Aurélio, Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei na minha infância e que foram varados por espadas de pau, são portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saúdam vitoriosos. Irineu aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Aí ele faz uma leitura de uma epístola de Paulo. Então, só para lembrar a verdadeira coragem da fé dessas pessoas que viveram naquela época. Hoje nós temos a conquista social, né, muito grande, depois da Constituição de 88, de uma religião, podemos professar uma religião sem perseguições, especialmente no Brasil, com muita liberdade, e isso é uma conquista social muito, muito grande, maravilhosa do nosso Brasil. Agora, temos que lembrar que em muitos países, especialmente no Oriente Médio, ainda existem igrejas cristãs, na Turquia, em Damasco, em vários lugares, que são muito perseguidas ainda, da mesma forma e com a mesma violência das igrejas cristãs. Nessas regiões, os templos cristãos são bombardeados, são perseguidos, são ainda trucidados, essas pessoas, na nossa época, nos nossos dias ainda. Então, essa reflexão é uma reflexão breve, mas para que a gente pense que, possivelmente, hoje, o que eu acho é que hoje, naquela época, os nossos verdugos, vamos dizer assim, os perseguidores, os cristãos, talvez os cristãos nem éramos nós possivelmente éramos verdugos, né? Mas naquela época havia violência física. Hoje nós temos que ter a coragem da fé, num outro sentido, eu acho. A coragem da fé em persistir dentro da nossa crença. A coragem da fé para evitar a preguiça, a coragem da fé para evitar o desânimo, a coragem da fé para evitar uma série de coisas que retardam a nossa marcha para o futuro. Então, basicamente, é isso que eu queria transmitir, uma mensagem simples, para que essa coragem da fé permaneça entre nós ainda por muito tempo nessa época de transição. Sabemos que os verdugos continuam do lado espiritual ainda a perseguir muito ainda a luz do cristianismo, a luz cristã que nós caminhamos lado a lado. Então, não esmorecer, porque
e manter essa coragem da fé. Então é isso, meus amigos, e eu termino aqui, deixando aberto para vocês, para a gente conversar um pouco. Obrigado, Abadia, obrigado a todos.